Olá, muito boa noite a você que nos assiste neste momento pelo canal do YouTube da RPI. Eu sou o João Lucas, muito prazer e seja bem-vindo ao segundo e último dia de evento do primeiro seminário de jornalismo e Web TV. No dia de hoje discutiremos Web TV e jornalismo local. Desde já, meu muito boa noite a você que está nos acompanhando por aqui. E eu já digo a você, envie suas mensagens, comentários e diga o que está achando deste evento aqui no nosso chat do YouTube. Seu comentário aparecerá aqui na nossa tela. Caso tenham perguntas, podem enviar também, que os nossos convidados de hoje, que já estão aqui, pessoas que vão contar suas experiências com o jornalismo local, vão dizer e responder a vocês esses comentários que forem colocados aqui no chat da live. Comigo hoje eu tenho aqui, inicialmente, seguindo a ordem alfabética, a presença de Alan David, que é da END, uma web emissora da cidade de Santa Inês, no estado da Bahia. Muito boa noite, Alan, e desde já meu muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Muito boa noite, João. É um prazer estar com todos vocês na noite de hoje. A gente vai falar sobre diversos assuntos relacionados à Web TV, como funciona e também relacionado ao jornalismo local. Isso mesmo, vamos discutir todas essas questões. Lembrando, o Alan ele vai apresentar aqui o material que ele fez, eu já vi com Sim. antecedência e ficou excelente. Então, assistam aí, vale muito a pena. Eu lembro a vocês também que depois de encerrada essa transmissão, ela vai ficar disponível no canal da RPI, em livre acesso para todos, tá certo? Tanto que não tem logo, nada aqui, além da logo do evento, porque este é um evento que está sendo realizado pela RPI, mas conta com apoio também do Barão Verdade, da TV Central N, da END e da Web RTV. Então, meu muito obrigado desde já a esses parceiros aqui que compartilham esse evento, inclusive a END, que o Alan vai contar agora um pouco para a gente sobre essa experiência, Alan. Então, seja bem-vindo, o espaço é todo seu. Ok, João, muito obrigado. Vamos dar início. Boa noite a você de casa. É um prazer estar contigo. E eu vou pedir para o João passar o slide para a gente dar início, certo? Alguns momentos marcantes, né, durante essa trajetória da Indy TV. Também a gente vai falar sobre a estrutura. Eu falo um pouco sobre o jornalismo, entre aspas, antiético, a questão das fontes, a apuração, processos de gravação e os modelos usados e algumas sugestões no final. Bem, eu me chamo Alan David, eu sou o diretor responsável da Indy TV. Eu deixei alguns contatos específicos para quem quiser entrar em contato comigo através da Indy TV. É, o início da Indy TV se deu em 2013. Em 2019 eu trabalhei na rádio escola aqui, né, do colégio onde eu estudava. Em 2020 eu comecei a trabalhar com o cantor Luan Nunes, um cantor de piseiro aqui do município. Em 2020 eu dei início, meados de junho, dei início na Secretaria de Educação, né, fazendo a parte de publicidade. E agora, em 2021, desde janeiro, faço parte da assessoria de comunicação aqui do município de Santa Inês, uma cidade do interior da Bahia. Ok, João? Pode passar. Bem, eu gostaria de fazer os agradecimentos agora a você, João Lucas, e ao Luan Nicola, né, por essa oportunidade muito especial. Parabenizar, né, pela essa ideia maravilhosa e genial que é falar sobre o jornalismo e o Web TV neste primeiro seminário. Hoje, pode passar, João.
Hoje o nosso tema é Web TV e jornalismo local. Me perdoe se eu estiver olhando um pouco para baixo, é que eu estou aqui com o notebook para ter uma noção dos slides, certo? Bem, o porquê que eu escolhi o jornalismo na minha vida? Pode passar, João? Eu escrevi uns pequenos trechos, né, só para ter um pouco mais de recordação, porque são muitos eventos. A TV sempre foi uma caixinha mágica de muita diversão e informação para todos os brasileiros, né? E comigo não foi diferente. Eu sempre assisti TV desde pequeno, assim como muitos de vocês talvez, né? Através disso tenham gostado também de TV. E sempre gostei muito de jornal. Eu parava, assistia muito jornal. Deixa eu só colocar essa água aqui. Assistia muito jornal e a partir disso, é, como é que eu posso dizer? Veio isso, né, na a ideia para estar pesquisando sobre como funciona a TV e tal. E a partir daí, é, como é que eu posso dizer? E a partir dessa ideia, né, de assistir TV, eu comecei a criar uma web TV em casa. Pode passar, João. E aqui eu destaco, né, que desde criança minha vontade é trabalhar em uma emissora de TV, independente se for um veículo de comunicação, rádio, mas de preferência mais TV, porque eu acho que eu gosto dessa parte de bastidores. Eu sou um pouco tímido, talvez não pareça, ou talvez sim. Mas em 2012 eu descobri um programa. Eu tinha comprado meu primeiro notebook, na verdade um netbook, que é uns menorzinhos. E do nada, né, revirando, conhecendo mais como funcionava o Windows, eu descobri um chamado programa de edição chamado Movie Maker. Eu acho que até os meninos ontem citaram isso, que é um programa de edição do Windows. Hoje ele foi até desvinculado, né? É, E a partir daí comecei a fazer edições, brincar com as imagens, brincar com as fotos, colocar um áudio, um vídeo, uma narração. E a partir de 2013 eu descobri a internet na minha vida, a partir do Facebook, né, no dia 1º de novembro, a NDTV foi ao ar como NDTV de Comunicação e Televisão de Computadores. Só um adendo aqui essa questão do nome, bem, a Indy TV surgiu com esse nome mesmo, Indy TV. Só que em 2017, se eu não me engano, eu fiz uma alteração, eu tive parado por um tempo, né, em relação a essa questão de construção de web TV e retornei. Eu tinha decidido parar, né, de fazer essas questões de web TV e tal. E em 2017 voltei no dia 25 de agosto com o canal do YouTube, voltando como TV END. Porque na minha visão era mais prático as pessoas, né, falarem END do que END TV. Mas eu percebi que muita gente da minha cidade começou a assistir os meus vídeos e chamava, né, por TV Indie. Aí eu resolvi voltar agora no finalzinho do ano passado como Indie TV, certo? Vou pedir para o João passar. E aqui tem alguns momentos marcantes na minha vida, né, que eu considero. Essas fotos aí de criança. Em 2016, meu vizinho, na verdade, José Alfredo, que inclusive agradeço muito a ele por ter me incentivado a estar fazendo, né, matérias. Ele que me deu a oportunidade de gravar a primeira matéria sobre matemática no dia a dia, que foi uma matéria muito boa. Eu tive a oportunidade de entrevistar, né, pela primeira vez pessoas de fato, né, fazer entrevista na rua, ir para a rua e saber como é de fato, como é a vida do repórter. Em 2016, eu fiz a cobertura da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Temos a foto aqui do meio, eu e Jeane, isso ainda no tempo de escola, viu, gente, em 2016. Eu me formei em 2019. E essa terceira foto é uma entrevista com o governador da Bahia, Rui Costa, na oportunidade que ele veio ao município de Santo Inês fazer algumas inaugurações, né, para o município. Eu tive o prazer de fazer essa entrevista. Nessa época ainda eu estava estudando, como vocês podem ver, eu estou até de farda, mas foi muito bom. Pode passar, João. Em 2016 também, né, o apresentador Alex Lopes da TV Aratu, ela veio fazer uma matéria para um quadro chamado Escolas que Transformam, né, que trazem
novidades e do que a escola está buscando, inovações. Era a ideia mais ou menos desse programa. Tem outro fato, né? Em 2018 eu tive a oportunidade de entrevistar a Major Denise Santiago. Ela que foi até candidata a prefeita no município de Salvador nessa última eleição de 2020, né? Foi até uma palestra sobre a violência contra a mulher. Foi um evento bem interessante. E em 2020 eu tenho um registro aqui, né, com o cantor Kevin Johnny, que foi durante a cobertura do Festival de Cultura de Santa Inês, que é um evento tradicional, né, que é realizado há bastante tempo aqui no município, uma festa de largo, uma festa aberta ao público, e nós, né, tivemos a oportunidade no ano passado, antes da pandemia, né, no mês de janeiro, a gente cobrir nosso primeiro festival em tempo integral. A gente chegava às 9 da noite, saía de lá às 7 horas da manhã, ou seja, foram 6 dias de muita diversão, de muita intensidade. Eu vou pedir para o João passar. E aqui eu trago alguns destaques, né? Eu sou muito conhecido por fazer documentários, mas infelizmente, né, devido ao trabalho nos últimos anos, eu e também, né, por conta da escola na época, eu não produzi tantos. Mas alguns que eu dou destaque, falando sobre a cidade de Santa Inês, né, em 2018 e em 2017 tive a oportunidade de fazer 2 documentários relacionados à cidade. Esse senhor aí de destaque é o senhor Alfredo Barros, infelizmente ele faleceu ano passado, né? Que eu falava bastante sobre a história do município. Como aqui não tem uma história catalogada, a gente sempre teve esse trabalho de fazer gravações, entrevistas com as pessoas mais antigas, né, para tentar arrecadar o máximo de informações, na verdade, coletar o máximo de informações possíveis sobre a história da nossa cidade. Em 2019, eu fiz um documentário a respeito sobre a vida dos idosos nos abrigos. Inclusive, todos esses documentários estão disponíveis no canal da Indy TV, né? Foi bem interessante. E em 2020 a Indy TV teve um marco histórico, né? Na nossa web TV, porque fomos o primeiro veículo do município a transmitir ao vivo uma cobertura de uma eleição municipal, né? Trazendo em tempo real todos os dados da apuração. Foi para mim uma das maiores experiências. Eu fiz participação junto com minha prima Giovana, que me ajuda, né? Fazendo algumas gravações de vez em quando. E foi muito bom. Pode passar, João. E aqui eu falo um pouco mais de estrutura. Eu separei algumas coisas, mas isso pode variar muito de acordo com as web TVs, o que a gente tem disponível, perdão, né, na nossa casa. É importante a gente criar um bom cenário, né, de acordo com o que você vai falar. Se você é da área de jornalismo, tente fazer algo mais voltado para o jornal, ou até um fundo, tipo jornal. Use formas de jornal, é uma ótima sugestão. Se você quer fazer algo de entretenimento, dependendo do que você vai fazer, você pode criar algo com elementos. E também é bom a gente cuidar bastante, né, em relação à iluminação, que é um ponto muito importante, né? A gente não fazer um vídeo com um vídeo escuro. Mas aí qual é a minha sugestão para vocês? Se você grava de dia, né, se você tem a possibilidade de gravar de dia, grave em frente a uma janela, isso vai me ajudar bastante, porque seu vídeo vai estar mais claro. Se você puder botar um pano branco na frente da janela, seria muito bom, porque a luz ela fica mais difusa, não fica com sombras tão fortes, né? Tão, como é que eu posso dizer? É, marcadas, seria essa. Bem, aqui a gente usa um tripé, né? Não temos câmera, ou seja, muitas das vezes a gente grava com o nosso próprio aparelhinho, né? Que não pode faltar, que é o nosso celular. Eu recomendo também, gente, quem puder, na verdade, usar um microfone de lapela. Hoje eu estou gravando com esse microfone condensador, que deixa um pouco o áudio com mais qualidade. Mas se você grava, é recomendado usar o microfone de lapela, porque o áudio da sua câmera solto, vamos assim dizer, ou do seu próprio celular, ele pega bastante ambiência, ou seja, se você tiver um microfone de lapela, isso pode te ajudar bastante. Era até para eu ter trazido alguns modelos de adaptadores, né, que você pode estar utilizando aí, né, para pegar no seu celular. Falei sobre o microfone.
Falar sobre o celular. E agora é importante a gente destacar a interação. Ultimamente, né, nesses meses para cá, eu estou trabalhando junto com uma jornalista mesmo formada, Elaine Araújo, ela que é de Salvador, me ajudou até a criar o slide, né, para falar um pouco para vocês, me ajudou bastante. E é bom a gente ter bastante interação com o nosso público. A gente está sempre publicando notícias. Eu sei que hoje é difícil, eu já passei por esse momento, né, de dificuldade, dificuldade que eu digo no sentido de falta de tempo mesmo, mas eu tenho muita vontade de trabalhar na minha web TV. Hoje, entre aspas, eu faço tudo sozinho, né? Porque até por conta da pandemia nesse momento, mas sempre tem alguém que às vezes eu procuro tá na verdade, procuro, né, por pessoas para estar me ajudando, como repórteres de rua, tipo repórter por um dia, seria mais ou menos isso. Ou seja, se você tem a possibilidade de formar uma boa equipe, forme, isso vai ajudar bastante. Você pode distribuir as divisões de cada um, isso vai ajudar você a tornar uma ótima web TV. Pode passar, João. E aqui eu falo sobre jornalismo tendencioso, jornalismo manipulado. Eu quis trazer um pouco desse tema polêmico, depois eu acho que os meninos podem até comentar a respeito desse assunto. Bem, eu não sou jornalista, né, formado, jornalista de web TV, mas eu pedi ajuda de Elaine, que trabalha comigo, né, como eu já disse, ela é jornalista também, para a gente falar sobre esses dois assuntos em relação à imparcialidade no jornalismo, ou isenção, até como o João e o Luan, se eu não me engano, estavam comentando ontem em relação a isso. Mas temos duas formas, né? Temos aí o jornalismo tendencioso, que é o jornalismo que tudo aquilo que não há imparcialidade. É como se funcionasse da seguinte forma, se fosse uma balança, né? A partir daí, você apresenta a sua opinião, a partir do momento que você dá a sua opinião, se não é uma coisa voltada para a área crítica, por exemplo, cobertura de cinema, por exemplo, se você vai assistir um filme, né, tem que falar sobre aquilo, sim, é uma crítica, ou algum evento cultural. Mas no jornalismo eu acho interessante termos ou tentarmos ao máximo deixar a imparcialidade tomar conta do local, né? Porque, como já dizia Silvio Santos, no final a opinião, entre aspas, na minha visão, não é nossa, e sim de quem nos assiste. A gente tem que passar a informação mais detalhada possível, mais objetiva e fácil, né? O entendimento de todo o público, porque hoje a TV ela tem de diversos outros públicos. Verdade, só avisar. Muito bem, Normal, acontece. estamos reconectados. Eu peço desculpa ao público e ao Alan. Alan, por favor, pode continuar. Acho que você tinha parado na parte Sim. relacionada à imparcialidade de ouvir os dois lados. Ok, então eu vou tentar voltar um pouco, né, pra gente falar, né, já que a internet caiu. Mas isso acontece, gente, qualquer live, já passei por alguns momentos, aqui a gente faz muito isso. Bem, eu só vou voltar um pouco em relação ao jornalismo tendencioso, porque é tudo aquilo que não há imparcialidade. Por exemplo, a partir do momento que você apresenta a sua opinião, pessoal falando sobre um determinado assunto, quando você ouve somente um lado da história, passa a ser um jornalismo parcial. Funciona da seguinte forma, como se fosse uma balança, ou seja, você pende mais para um lado, né? Como é que eu posso dizer, se o João puder me arrumar alguma palavra que me fugiu aqui, você... Meu Deus, me fugiu a palavra, como é que eu posso descrever isso? É você pender mais para um lado do que outro. Ou seja, entre aspas, ajudar mais um lado do que outro, ou uma pessoa talvez. Já o jornalismo manipulado é quando alteramos o conteúdo. Por exemplo, a gente grava um vídeo, pega o depoimento, que a gente chama de sonora, né? Com o entrevistado fala, só que para os princípios da empresa, que não é, a empresa que eu digo, veículo de comunicação, não é uma coisa que a empresa tende a passar, né, a mensagem dela. Aí chega ao formato de manipulação, que as pessoas cortarem a notícia, tirar, como é que eu posso dizer,
tentar desarrumar um pouco a informação. Essa é a palavra que me veio ao momento. Seria mais ou menos isso. João, se quiser, pode comentar depois. Pode passar, João. Bem, e aqui a gente tem os tipos de fontes, né? Tem a fonte tipo zero, que é a fonte escrita, e com tradição de exatidão ou gravada, né? Sem deixar margem de dúvida. Por exemplo, temos aí documentos emitidos por instituição, né, com credibilidade, por exemplo, um decreto estadual. É um documento, né, que tem uma credibilidade. Um videotape, né, que a gente chama, um trechinho de algum vídeo, de alguma emissora de TV ou de algum arquivo, né, que é a credibilidade. Temos a fonte tipo 1, que é a mais confiável no casos em que a fonte é uma pessoa, ou seja, um advogado, um secretário de saúde, já que a gente está nesse momento de pandemia, a gente escuta muito o secretário de saúde falando. Ou seja, o secretário ou secretária é uma fonte, né, confiável sobre aquela informação, né, que tem um histórico de confiabilidade. Um advogado, um juiz, um prefeito, né, já que a gente está falando no jornalismo local. Tem a fonte tipo 2, que tem todos os atributos da fonte tipo 1, mas toda a informação deve ser cruzada, né, entre os dois antes de ser publicada. Esses tipos de fontes, eles valem para todo tipo de veículo de comunicação, impresso, internet, né, comunicação na área de TV ou rádio. E tem a fonte tipo 3, que é de menor confiabilidade, mas é bem informada, mas tem interesses políticos, econômicos, que tornam suas informações nitidamente menos confiáveis. Vou pedir para o João passar. Obrigado, João. E aqui eu separei algumas coisas interessantes que podem ajudar vocês. Procure por sites confiáveis, já que a gente trabalha, né, com essa questão de internet. Eu vou colocar no âmbito agora nacional, né, para depois a gente passar para o regional. Procure por sites confiáveis nacionais. Por exemplo, eu separei alguns aqui, se o João quiser complementar com mais algum, ou o Francisco também. Temos a Agência Brasil, que é um site do governo federal, né, imprensa do governo federal, onde tudo que acontece, né, no poder executivo, legislativo e judiciário é feito pela Agência Brasil. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, João, me corrija, certo? Temos a CNN Brasil, né? Sim, estou te ouvindo. Desculpe interromper novamente, Alan. A gente novamente teve Per- uma pequena queda na conexão, aí acho que parou na parte que você Tranquilo, estava falando da CNN Brasil. Então, se você puder voltar só um pouquinho tranquilo. e continuar daí. Acontece. Bem, então eu falo das agências de notícias, né, que são muito importantes. Eu separei a Agência Brasil, né, que trata dos assuntos do governo e também dos poderes executivo, legislativo e judiciário, né, e diversos outros assuntos, né, de economia. Tem a CNN Brasil, que é a TV a cabo, mas hoje, de fato, ela está como se fosse uma TV aberta, ela tem transmissão ao vivo, né, simultaneamente no YouTube também, dá pra gente acompanhar. Tem um site g1.com, né, que é o site que é o portal da Globo de notícias, Portal Terra e Portal UOL. Esses são alguns, na minha visão, sites de âmbito nacional que a gente pode estar consultando, né, sites confiáveis. Tem outros diversos sites também que vocês podem estar consultando. Como eu havia dito, mas caiu a internet, não sei exatamente o que aconteceu, né? A gente está com um pouco de interferência, mas é muito bom a gente estar procurando também por sites da nossa região, mesmo que sites pequenos, mas também confira a notícia, veja se a notícia é confiável, se é verdadeira. Isso é muito importante. Bem, olá, boa noite, desculpem por isso, mas estamos de volta aqui com o seminário. Infelizmente tivemos uma pequena falha na nossa conexão. Eu peço desculpas a você que está nos assistindo e peço desculpas também ao nosso colega Alan. Alan, eu peço que por favor você volte ao que estava dizendo, de onde parou, tá certo? Já Sim, estamos perto do fim da sua apresentação e a gente começa a conversar um pouquinho desses temas tão interessantes. Então, me sim, sim. desculpe por essa interrupção e, novamente, a apresentação é toda sua. Prometo que eu vou ser rápido, viu, pessoal?
Como eu estava dizendo, né, só para a gente voltar um pouco, só para a gente retomar nosso pensamento, eu falava em respeito, né, sobre a questão de pesquisas e fontes. É muito bom a gente ter o contato, né, com a fonte, fazer uma rede de contatos, isso é muito importante. Por exemplo, como eu estava falando agora há pouco, né, mas a internet teve alguns problemas. Se a gente está falando de algum assunto, por exemplo, como o coronavírus, que é um tema bastante atual e um tema de pandemia, as nossas fontes nós temos que buscar, por exemplo, pessoas da área da saúde, por exemplo, secretário de saúde, enfermeiros, médicos, ou até mesmo especialista ou algum representante, por exemplo. Aqui a gente não tem muitos quer dizer, temos a prefeitura da cidade, ou seja, é interessante a gente buscar os secretários, né, porque a gente está falando a respeito de assunto. Saber escutar bem, mesmo que você troque áudios ou ligue, mas é bom saber, é, tente ouvir as pessoas muito bem, porque isso pode acabar você desenvolvendo uma ótima matéria, né, uma ótima pauta. Pode passar, João? E aqui eu separei para vocês um processo bem legal de gravação de matéria. Talvez o João possa até me ajudar nesse momento se eu estiver esquecendo de algo. Como eu já disse, a gente começa através da apuração, ou seja, quem faz isso geralmente no jornalismo é o que a gente chama de pauteiro, né? Ou redator, que é a pessoa que vai atrás, entra em contato com as pessoas, procura nos sites, um exemplo, logo pela manhã, vê o que está acontecendo de última hora, entra em contato, né, como eu disse, com as pessoas. E a partir daí, a elaboração da pauta. Em seguida, essa pauta é feita, dependendo do nosso caso, nós mesmos que fazemos, né? E nós, como repórteres, nós se deslocamos até o local no ocorrido e quando a gente chega lá, é bom a gente fazer observações, anotações, né, sobre o que está acontecendo, pegar informações com as pessoas do local, né, saber colher as informações, ver quem é que tá prestando atenção no assunto, por exemplo, se um assunto é um homicídio, né? Vou pegar um tema um pouco pesado. Tente procurar testemunhas, mas é claro, né? Sempre mantendo o respeito e a ética pelo trabalho, né? Dependendo do que aconteceu. Tente procurar as pessoas em volta ali do local para pegar informações e saber de fato o que aconteceu. Se há policiais no local, se chegou alguém. E a partir daí, você faz as sonoras, né? Junto com a captação de imagens. Sonora, gente, para quem não sabe, é um termo que a gente usa no jornalismo para chamar as pessoas que são os entrevistados, né? A gente chama de sonora. E a partir daí a gente faz a captação das imagens do local e depois a gente faz a gravação da passagem. Passagem é aquele momento que o repórter passa, né, falando as informações que não foram dadas pelos entrevistados, né, pelas sonoras. E a partir daí, né, depois que a gente faz a gravação de todo o processo da matéria, a gente vai para o segundo ponto, que é a construção do lead. Mas você me pergunta, Alan, o que é um lead? Um lead nada mais, nada menos é a construção da matéria. Durante a construção da matéria, eu até deixei essas perguntas, né, que a gente usa bastante para a gente começar a escrever nossa matéria, que é o que, quem, quando, onde, porquê e como. O que está acontecendo? Você deve se perguntar quem, com quem aconteceu, quando. Por exemplo, a gente teve uma matéria do artesanato bem interessante, né? Que essa semana foi o dia do artesanato, né? A gente comemorou aqui no município. E aí a gente se pergunta o que? Aí vamos a descrever, né? Com uma feira de artesanato, quem abrange, na verdade, são os artesãos. Quando aconteceu, dia e horário, onde, local, por quê, quais são os motivos. E aí você vai se perguntando e como. E aí você vai escrevendo sua matéria. Eu acho que eu consegui explicar. Se o João quiser acrescentar mais alguma coisa, eu acho importante também. Eu acho João? que tá perfeito aí, né? Tá perfeita essa explicação, bem simples e direta.
Sim, sim. E a partir daí, né, eu esqueci de falar alguma coisa. Durante esse tempo que temos a elaboração da pauta até a construção do lead, né, que é o momento que o repórter sai para a rua, a gente tem o que a gente chama de deadline, ou seja, que é o tempo para a gente fazer isso tudo. Por exemplo, você tem um deadline de 2 horas até fazer a matéria completa para entregar e ela está pronta para ir para o ar. Depois da construção do lead, a gente vê parte para o off, né, que são as narrações. Isso aqui é o que o repórter fala na entrevista, né? E aí a gente vai para a edição da matéria e depois sobe, né, fazendo o upload para o YouTube, né? Nesse caso da gente de Web TV. Pode passar, João. Bem, aqui eu separei dois modelos relacionados ao jornalismo. O primeiro da esquerda, temos aí o modelo de pauta, né? A, a pauta ela pode variar de veículo de comunicação para veículo de comunicação. Aqui a gente bota todos os dados, bota as informações, contatos de quem você vai fazer, se você tem algum entrevistado, um especialista no assunto, você deixa aí, né? Se é um vivo, se é um link, se você vai gravar a matéria mesmo, o povo fala. Que o povo fala são, né, as entrevistas mesmo que a gente faz, né, com as pessoas, né, os moradores. E ao meu lado direito temos aí o que a gente chama de lauda, que é o que nós usamos, né, os jornalistas que estão apresentando a bancada do Jornal Nacional. Hoje eu acho que até eles aderiram, né, ao formato digital, não vemos mais papel. Se eu tiver errado, me corrijam. Mas a gente usa a lauda caso o TP, que é o que a gente usa para ler as informações, né, no vídeo, para dar a impressão que a gente está olhando para você, mas é claro que todo mundo estudou, né, dependendo do assunto, a não ser se for um plantão de última hora, a gente tem que dar informação ali no momento, né, um factual. E aí fica do lado direito tudo que está escrito que o repórter deve ir lá em caixa alta, tamanho 14, né? E essas duas barras, eu não sei se vocês conseguem ver, elas são divisões, que são os tempos de fala, né? Como está escrito aí, ok? É, pode passar, João. E aqui eu trago algumas sugestões, né? Eu separei algumas junto com a minha colega de trabalho, né? A assessora de imprensa, a Elaine Araújo. Bem, eu trago O Texto na TV, que é um livro, né, de Vera Iris Paternostro, né, que é a autora do livro, de 2006. É um livro falando, né, um manual completo do jornalismo de TV. Você que gosta de TV, fica aí a recomendação. Esse segundo livro é chamado O Manual do Jornalismo para Rádio, TV e Novas Mídias, né, do repórter, perdão, do jornalista e apresentador da Record News, Heródoto Barbeiro, ele que criou esse livro em 2012, muito interessante, super recomendo para vocês. E aqui eu separei três canais, né, que eu considero os principais, assim, que a gente aprende muito sobre a área do jornalismo, que é a Marcela Rosa Marcon, ela é do Amazonas, ela já trabalhou na TV em tempo, né, como editora-chefe, né, que é afiliada do SBT. Tem o canal Teleblog News, que é feito por um repórter, né, e apresentador da Record News, é que me fugiu o nome dele nesse momento, mas eu super recomendo. E tem a Academia do Jornalista. Minha amiga Elaine, ela separou alguns livros, né? Quem quiser seguir a carreira de assessoria de imprensa ou conhecer mais sobre os assuntos, né? E o mundo do jornalismo, temos três aqui, que é A Força da Comunicação, de Frank Conrado. Temos Assessoria de Imprensa, Teoria e Prática, de Elisa Coplin. E O Mundo dos Jornalistas, de Isabel Travancas, ok? Essas foram as minhas sugestões. Eu agradeço, pode passar, João. E para encerrar minha fala, eu deixo essa frase do nosso saudoso Ricardo Boechat, que diz o seguinte: que o primeiro instrumento que a gente precisa ter é interesse pelas coisas, curiosidades, ler, acompanhar os acontecimentos, informar-se, né, tendo um prazer em fazer isso. Eu acho que ela descreveu o que o jornalista deve fazer, nosso saudoso Ricardo Boechat. Aí fica as redes sociais da NDTV, quem quiser acompanhar. E é isso, certo, João? Muito obrigado a você que nos acompanhou. Mais que certo, perfeito. Que apresentação, meus parabéns, Alan, parabéns a... Por Muito favor, obrigado. repita o nome
da sua colega, que lhe ajudou? Elaine. Elaine também. Isso, Elaine Que, Araújo. que excelente. Eu já tive a oportunidade de ver algumas dessas suas indicações, como por exemplo o Texto na TV, um livro da Vera Iris Paternostro, que ela, Sim. inclusive, é uma das jornalistas fundadoras do Globo News, o maior canal de notícias 24 horas da América Latina, é Sim, um dos sim. maiores do mundo também, né? E tive também a oportunidade de bater um papo com a professora Isabel Travancas, que escreveu aí o livro O Mundo dos Jornalistas, que ela é uma pesquisadora que se dedica muito justamente à questão de retratar a vida e o cotidiano dos jornalistas. E se eu não me engano, Sim, foi esse o sim. livro em que ela foi ao Jornal Nacional, né? Ela até comentou sobre esse livro e acompanhou durante muito tempo como era a produção do Jornal Nacional. E é muito interessante você trazer indicações desse tipo, porque sua apresentação mostra para a gente também qual caminho seguir, principalmente aqueles que estão começando dentro Sim, das sim. web TVs. E talvez essa seja um dos grandes objetivos trazidos aqui por esse evento, que é talvez dar um rumo, um norte a quem está começando, porque todos nós aqui começamos no mesmo barco, como você falou também, Sim, usei sim. o Movie Maker. Ótimo programa. Pois é, todo mundo já passou por esse, a grande escola. Hoje nem tem mais, como você disse, o pessoal já entra Sim, direto sim. desembarcado aí em grandes editores e não tinha isso no início pra gente. Verdade. É, então é muito legal acompanhar toda essa trajetória. Eu achei legal você trazer a discussão também relativa ao jornalismo tendencioso, que é Sim, tão sim. comum, principalmente nesse jornalismo local que a gente vê, né? No jornalismo em Sim, âmbito nacional existe sim, só que ele é um pouco mais recluso, mas é um campo aberto dentro de um jornalismo local para que isso aconteça. E são verdade. discussões que valem muito a pena serem abordadas. E quem sabe em próximos eventos a gente consiga abordar de forma ainda mais específica esses assuntos que são tão importantes para a formação de nós como comunicadores, mas também de toda a sociedade, né? Uma discussão aberta, porque temos que ser plausíveis a críticas também. Alan, Sim, meu muito obrigado sua presença aqui neste evento. Infelizmente a gente não tem muito tempo por conta dos problemas que tivemos, e ainda vamos ouvir o nosso amigo Francisco Eduardo aqui contando suas experiências, mas eu lhe agradeço muito. Inclusive eu gostaria depois de falar com você em qual meio certo. podemos disponibilizar esse documento para que as pessoas também possam ver, porque ficou muito bom. Perfeito. Parabéns para você. Lembrando, acompanhe a AND, não vão se arrepender, porque o conteúdo extrapola a cidade de Santa Inês e nos dá uma verdadeira aula de como fazer uma comunicação clara e direta na internet. Então, meus parabéns a você, a toda a equipe que fez ou faz, aliás, que já fez ou que faz parte da AND, né? Agora que eu Isso. descobri que era AND, porque eu falava AND, É, aí eu soube que era Sim, realmente, sim. AND. quando eu conheci o Alan David, eu pensava, opa, deixa eu me enquadrar um pouco aqui. Eu pensava que a cidade de Santa Inês, eu pensava que era do Maranhão, né? Tem uma cidade aqui chamada Santa Inês, aqui no estado do Sim, Maranhão. sim. Mas não, é na Bahia, né? Aí eu procurei o canal dele e pesquisei lá um pouco da história da cidade dele também, né? É bem interessante. Eu lembrei da cobertura das eleições, né? Que ele disse que foi uma experiência muito boa. Aí eu lembrei da lentidão do TSE naquele dia. No Sim, Fernando também. verdade. Foi um dia Passou bem. aquela lentidão. Foi um... Isso. Opa, foi realmente Opa, o um João. dia corrido. Realmente. Então, a nossa amiga Francisca estava corrigindo a câmera. Alan, muito obrigado, tá bom? Não saia ainda. Depois a gente Jo- ainda pode conversar, João, tá certo? Oi? um adendo, um adendo aqui que eu posso tentar ajudar o pessoal. Não sei ainda se está disponível no YouTube, que é um vídeo chamado Um Dia no Jornal Nacional, que é um documentário, né, falando sobre como Ah, funciona o está. jornalismo Ah, eu assisti. durante... Como funciona, né, a construção do Jornal Nacional desde o início da manhã até o início da noite, né, onde o jornal vai ao ar. Fica aí minha sugestão também. Mas Ótima desde já, muito sugestão. obrigado. Esse Eu que documentário é muito agradeço, Alan. interessante, né?
Na época que aquele documentário foi feito, não tinha essas ferramentas como tem hoje, né? Hoje nós temos aí aplicativos de mensagem como o WhatsApp, até mesmo esses aplicativos de chamada de vídeo como o Skype, o Google Meet, que facilitou, mudou a vida do jornalista de um ano para o outro. Né? E na época Sim, que o documentário foi feito, a forma de comunicação era diferente, né? Era mais por telefone, por fax, né? Foi um tempo recente para você ver como as coisas evoluíram rapidamente. Evoluem ao ponto da gente conseguir fazer hoje essa reunião de Skype aqui e transmitir para milhares de pessoas que podem assistir ou agora ou depois. E falando nisso, nosso amigo Francisco, seja bem-vindo aqui, né, ao nosso evento, primeiro seminário de jornalismo FTV, grande companheiro de épocas passadas na RCO, numa construção linear, aliás, não linear e gradativa que a gente fez lá naquele canal maravilhoso e uma experiência ótima, mas que hoje você está aqui para contar para a gente a sua experiência na Barão Verdade, um portal da região de Barão de Grajaú, cidade do interior do Maranhão, da qual você faz parte, né, onde você reside, e que é referência na comunicação na cidade. Então, Francisco, conte-nos como é o jornalismo local aí no Barão Verdade. Muito bem, João Lucas, é uma coisa bem interessante. Eu até queria, antes de explicar um pouco desse meu trabalho na Barão Verdade, que é bem recente, eu entrei aqui por volta de dezembro, né, depois do fim da RCO. Pois bem, eu comecei nesse mundo das web TVs em 2017. E a primeira emissora que eu tive contato, e eu tive até recentemente, sempre tive, foi com a RCO. Eu gostava do trabalho, em 2017 praticamente, né, uns 4 anos, mas antes eu acompanhava a galerinha das web TVs, né, como o João Lucas, o Rubens Felipe, entre outros, o Alan Henrique também, que eu gosto muito do canal dele, né, e eu gostei, né, desse mundo das web TVs, e eu entrei em contato com o João Lucas através dos comentários, né, do YouTube, comentei lá, como é que eu posso entrar nesse projeto, aí ele me passou lá todos os contatos, eu entrei no projeto, passei aí um tempo de um ano na RCO, né? Nesse período de um ano eu aprendi muito, eu estava mais na parte de produção, escrevendo texto, ajudando o João Lucas a escolher vinheta, trilha, logo para jornal, aquele meio mais no bastidor, né? A produção é interessante, eu acho interessante, né? Essa fase de produção da gente fica atrás das câmeras. A gente sabe muita coisa. A gente pensa que o jornalismo é só ir na frente da câmera e dar notícia. Não, não é assim. Inclusive, até meu sinal caiu de novo aqui. O Pedro vai voltar em um minuto, né? Porque eu bati a mão aqui no computador, aí sumiu a imagem. E eu acho interessante, né? Porque as pessoas pensavam que o jornalismo é só ir para frente de uma câmera ou de um microfone e dar notícia. Mas não. O processo da produção é bem mais extenso. Né? Um jornal de uma hora você demora 4, 3 horas para produzir, como é o exemplo do Jornal Nacional. Né? Tem lá o momento que as pessoas captam as notícias, né? Tem um momento também da edição, da apuração, e o jornal vai lá todo dia às 8h30. E de vez em quando dá alguns problemas técnicos, que é uma coisa assim que acontece, né? Porque um jornal não é 100% perfeito. O Jornal Nacional recentemente teve aí vários problemas técnicos, né? Outros telejornais também sempre acontecem problemas técnicos, e isso também aconteceu muito na RCO, né? Aconteceu muito desde quando a gente começou a explorar esse mercado do ao vivo no ano de 2020, o ano dessa pandemia da Covid-19, e continua até hoje, mas ainda bem que tem a vacina, né? Estamos tendo aí o processo da vacinação, mas é o seguinte, eu passei um ano na RCO em 2017, o João Lucas, ele veio deu lá uma pausa, né, para se dedicar principalmente aos estudos, que é muito importante, uma decisão muito boa do João Lucas. Aí, pois bem, o projeto da RCO paralisou. Passou alguns meses, o João Lucas me procurou novamente e disse que a RCO ia voltar. Me procurou, só que num determinado momento eu não aceitei o convite. Mas alguns meses depois eu procurei o João Lucas e finalmente eu ingressei no projeto RCO novamente e ficamos aqui até 2020, até o final de 2020, onde nós encerramos as nossas programações, né? E foi um período muito interessante, principalmente no ano passado, 2020, onde nós, como eu disse, exploramos esse mercado do ao vivo, né? Porque antes, em 2018, 2017, era muito limitado, né? Antigamente você tinha 5, 10 megas de internet.
né? E o computador também não era lá essas coisas. É uma coisa assim que evoluiu bastante nesses últimos 3 anos para essa questão de velocidade de internet que nos permitiu a fazer live com mais qualidade. E fizemos em 2020 esse grande projeto do RCO News, juntamente com meu amigo João Lucas, com meu amigo José Alex, João Vitor, né? São aí as principais cabeças desse projeto de 2020. E nós cumprimos a nossa missão, né, em novembro de 2020, na cobertura das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Foi uma cobertura inesquecível, nós ficamos ali 6 horas ao vivo transmitindo a apuração dos votos. Foi uma apuração bem lenta, né? Inclusive nós tivemos, tirando as 6 horas de transmissão, nós tivemos boletins, porque o resultado não tinha saído. E nessas 6 horas o resultado não saiu, o resultado foi sair no dia seguinte. E nós entramos ao vivo com o boletim bem mais rápido, né? E depois disso, as coisas começaram a mudar um pouco, até mesmo por causa da faculdade do João Lucas, né, dos estudos de algumas pessoas da RCO, nós encerramos esse projeto. Nós encerramos com o propósito de não voltar, porque a RCO foi um projeto de aprendizagem. O João Lucas está aí hoje na Universidade de Jornalismo cursando aí os primeiros períodos, né? E brevemente nós vamos ver o João Lucas aí trabalhando frente a frente no jornalismo, seja na televisão, na revista, no jornal, na rádio. O João Lucas vai fazendo um importante trabalho nesse campo depois dessa grande aprendizagem na RCO, porque a RCO foi uma escola de jornalistas, né? Não formado, tem aquele jornalista com diploma, mas sim pela experiência. E quando acabou a RCO em 2020, bem no finalzinho do ano, eu entrei imediatamente no portal Barão Verdade, que é um portal aqui de Barão de Grajaú, no estado do Maranhão, fazemos aqui divisa com o estado do Piauí. E eu ingressei na Barão Verdade porque eu já tinha até mesmo aquela amizade mais próxima, né, com algumas pessoas do portal. Eles já sabiam da minha experiência aqui da RCO, e eu fui lá e entrei de boa. Estamos fazendo um ótimo trabalho na Barão Verdade, né? Diferentemente do que a gente fazia na RCO, né? A cobertura era mais abrangente, era mais rede nacional. Rede nacional, que eu falo, é aquela cobertura, né, de informações gerais. O Bolsonaro fez isso, tá? O Bolsonaro, né, eu lembrei da cobertura da reunião ministerial, né? Foi uma cobertura de interesse e público, todo mundo assistiu, inclusive nós batemos recorde de audiência no dia da cobertura da reunião ministerial, só que de forma gravada, né? Nós liberamos vídeos em parte, só que na hora exata, na hora certa, e as pessoas viram o vídeo da reunião, que foi divulgado em partes, né, só de forma resumida, porque a reunião era extensa, né? Nós tínhamos que pegar aquela parte que mais chamava atenção, a parte mais polêmica também. E foi uma cobertura interessante, né? Onde a gente pode explorar mais aquela questão de bastidor. Também tem a renúncia do ex-ministro Sérgio Moro, né? Quem fez a captura do material fui eu. Eu gravei lá toda a entrevista coletiva do Sérgio Moro no dia de sua renúncia. Foi tudo muito rápido, né? Ele lá disse que já estava enviando a carta de demissão para ele. A partir desse momento, parei de gravar. Eu enviei o material para o João Lucas, e o João Lucas editou, né? Fez lá a matéria junto com toda a nossa equipe. Então foi uma cobertura assim bem interessante para mim dentro do campo da RCO, né? Essas coberturas mais de âmbito nacional. Agora, no âmbito local é mais diferente, né? Todo dia aqui em Barão de Grajaú, em Floriano, ou em alguma cidade da região, tem notícia nova, né? A vacinação iniciou em Barão de Grajaú em tal local, no posto tal. No Floriano aconteceu coisa em bairro tal. Isso não acontece no jornalismo assim, de âmbito nacional, né? No jornal nacional você não vê a pessoa, aconteceu uma tragédia na Bahia, na cidade de Santo Inês, no bairro tal, na rua tal. Não é assim que funciona. Agora no jornalismo local, é sim, é dessa forma que funciona. Quando vamos dar alguma notícia, né, tipo um roubo, aconteceu um roubo no local tal, no bairro tal, numa cidade tal, as pessoas já identificam de maneira mais rápida, porque elas moram aqui. Elas moram aqui. Nós somos uma produtora de conteúdo que trabalha nesse local, né? Uma população de 17 mil habitantes, para um Grajaú, temos uma cidade de 17 mil habitantes. As pessoas têm mais aquele contato de amizade, né? A cidade de todo mundo se conhece. E é interessante trabalhar no jornalismo local por causa disso, né? Porque as pessoas se conhecem, né?
A pessoa vai fazer uma reportagem na rua, algum link ao vivo, alguma transmissão, a pessoa está fazendo lá, está gravando, né? Tem os famosos jornalistas blogueiros, né? Repórteres de alguns portais que tem aqui, tem muito no interior, aqueles portais, né? A gente vê a relação de amizade do repórter com o povo, né? O repórter é amigo do povo, é o jornalismo popular. Só que o triste é que em algumas regiões aqui do Maranhão, né, muitos veículos de comunicação são ferramentas para fazer política. Né? É triste ver que muitos empresários políticos utilizam desses veículos não para informar, mas sim para se abastecer politicamente, né? Se beneficiar da população, da política daquela região, né? Para crescer mais. Mas é uma coisa que está acabando porque, através da internet, nós estamos tendo mais essa liberdade. A Barão Verdade é um portal independente, nós trabalhamos de forma independente, nós trabalhamos com a população. Quem manda no portal é o povo. Então, nós estamos aqui prontos, né, a ouvir as denúncias, os problemas, nós sempre tentamos resolver os problemas dessas pessoas. Vamos supor que uma moto desapareceu, né, Alan? Você não vai ver num jornal nacional, um SBT Brasil da Vida, o sumiço de uma moto. Você não vai informar o sumiço de uma moto na cidade tal. Isso a gente vê muito mais nos portais locais mesmo, né? Sumiu uma moto tal, no bairro tal. Denuncie ou ligue para o número tal se você achar, por exemplo, um cartão de crédito, um documento. Tá? Acho interessante trabalhar dessa maneira, né? Eu não sei se eu vou ficar muito tempo por aqui, nessa questão de jornalismo local. Posso virar um analista político, econômico. Vamos ver o que a vida vai me proporcionar daqui para frente no âmbito profissional. Mas é interessante, né? Uma experiência nova, uma experiência a mais na Barão Verdade, além da experiência que eu tive dentro da RCO. Então, é um trabalho que a gente faz aqui, em jornalismo local, é um trabalho mais social. E tem sido gratificante participar desse projeto do Ezequiel Soares, que é o idealizador do portal Barão Verdade. Estamos aqui firmes para informar a população do Médio Sertão do Maranhão, onde eu moro. Eu também concordo com o João. Perdão, eu concordo com o Francisco e tudo o que ele disse, né, em relação à questão do jornalismo, né, no interior. É desse jeito mesmo que funciona, todo mundo se conhece, fica até mais fácil, né, da gente ter acesso à informação do que está acontecendo pela cidade. Por exemplo, Santa Inês tem em torno de 11 mil habitantes, então todo mundo praticamente se conhece. Em relação a essa questão, né, sobre a cobertura da RCO nas eleições americanas, eu acompanhei de perto e vi realmente, né, a gente teve esse sofrimento da demora, né, na divulgação dos resultados. Mas foi muito bom, a gente também cobriu aqui, foi ótimo. Sim, E sim, inclusive sim. eu participei de uma live na ND, né, para falar Sim, sobre a sim. eleição americana. Eu queria, antes de tudo, um abraço ao meu amigo Cleiton Fernandes, que está nos acompanhando. Mas eu queria falar sobre essa questão, né, porque assim, o Francisco falou da diferença entre fazer essa cobertura em um âmbito nacional e no âmbito local, né, e às vezes no âmbito nacional a gente tem um auxílio maior de portais nacionais. Então, a gente vê, como o Alan mostrou alguns aqui, o G1, a CNN Brasil, os próprios portais governamentais, e a gente tem esse aparato para saber, olha, isso está acontecendo, ou não, isso não está acontecendo dessa forma. E aí, inclusive, eu gostaria de perguntar ao Francisco dessa diferença, né? Porque eu acredito que no Barão Verdade vocês buscam direto a fonte, vão até a secretaria ou entram em contato com a prefeitura da cidade para saber realmente Exatamente. se aquilo é verdade ou não, porque deve haver também muita fake news, né, Francisco? O triste é saber, numa cidade desse tamanho, pequenininha, comparado às grandes metrópoles do Brasil, né, como João Pessoa, São Paulo, São Luís, Teresina, Rio de Janeiro, tem muita fake news também nas regiões de vocês, mas aqui, meu Deus, uma cidade tão pequena, fake news é motivo de fofoca, né? Como o pessoal chama fofoca, o Chico. Mas eu acho interessante esse contato no jornalismo local, porque nós temos essa relação de amizade, né, que
temos com as pessoas ajuda muito nessa questão de aquisição de informações direto da fonte. Né? Nós entramos em contato direto com a prefeita, ou prefeito, ou secretária de comunicação, ou secretária de saúde, qualquer que seja a pasta, né, de um assunto específico, nós sempre entramos em contato com a fonte, né? Porque antes de procurar, vamos supor que tem uma denúncia, vamos supor que está faltando água no bairro tal. Pois bem, a pessoa denuncia, a gente não pode simplesmente jogar a notícia lá, a notícia de que está faltando água no bairro tal, sem simplesmente procurar a prefeitura para obtermos resposta. Quando acontece algo, né, algum calçamento quebrado, algum buraco na rua, sempre procuramos a prefeitura para saber se eles vão resolver esse problema. Porque, além de apresentarmos uma tal denúncia, nós temos que apresentar a resposta para a população de quando aquilo vai ser resolvido. Nosso dever no jornalismo é esclarecer os fatos, não é só jogar isso é quase fofoca para mim, jogar no denúncia, né? Porque qualquer um pode fazer a denúncia. Nós temos aí as redes sociais, né? Independentemente de ser jornalista ou não, qualquer cidadão tem a liberdade de fazer sua denúncia nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, mas nós temos o dever de informar e esclarecer os fatos. Isso é interessante, né? Essa questão da fonte, essa questão da relação de amizade que temos com as fontes aqui na região. Então, porque na CNN Brasil, né? Na CNN Brasil tem muito furo de reportagem, né? Porque os jornalistas de lá têm contato com pessoas do alto escalão do governo, direto da fonte. Inclusive, antes do pronunciamento do Bolsonaro, eles já sabiam do que o presidente ia falar. Eles já estavam fazendo análise antes mesmo do pronunciamento ao ar. Então, isso é importante, independentemente da posição política do jornalista, ele sempre tem que buscar ter boas fontes, independentemente de ser do PT, de ser de Bolsonaro. Eu estou falando assim na linguagem mais popular, né? Que assim é que o povo entende mais. É isso que eu estou aprendendo na Barão Verdade, né? Explorar mais esse conteúdo local, o conteúdo do jornalismo popular, que é muito bom. Vai ser uma experiência muito boa para me levar para a universidade. E também para o âmbito profissional, caso eu trabalhe numa revista, numa emissora de televisão, numa emissora de rádio, num portal da internet. O importante é a experiência para a gente levar para o internauta, o telespectador, a melhor e a mais esclarecida informação com aquela qualidade que só o jornalista consegue fazer. Então, é interessante isso, é uma experiência muito nova. Eu sei que o João Lucas ele também está tendo experiências novas aí de João Pessoa. Depois que ele saiu da RCO, ele está explorando mais essa questão do jornalismo local. Ele tem contato aí com pessoas que trabalham em emissoras públicas, né? A TV Cidade, a televisão aí de João Pessoa, que brevemente vai entrar aí com sinal na região. Ele já está tendo contato com as equipes da TV Cidade e está aprendendo com o que aquela equipe de jornalismo local faz. É interessante, né? Porque essa experiência, né, a gente compartilha. Eu converso demais com o João Lucas sobre o jornalismo local, né, sobre o jornalismo nacional. Inclusive, eu acho que hoje é a primeira vez que eu converso diretamente assim com o Alan David, né? Nem sabia que a cidade de Santa Inês dele tinha 11 mil habitantes, porque a Santa Inês do Maranhão é uma das maiores cidades do estado. Tem muita gente. Então, pelo visto, a gente tem aí, além do conhecimento sobre... João, seu microfone. Inclusive, eu não estou tendo até o retorno dos Lucas, porque o microfone dele está... Perdão, o pessoal de casa estava me ouvindo, mas o Francisco e o Alan não. Então, além do compartilhamento aqui das vivências, a gente vê aí que o pessoal anda aprendendo. O Francisco descobriu agora que Santa Inês na Bahia tem 11 mil habitantes. Então, são vivências possibilitadas por esse contato via internet que todos nós temos por aqui, principalmente nesse âmbito de Web TV. A gente tem uma Web TV aqui hoje representada pelo Alan, a End TV, mas também temos um portal de notícias da região, mas que funciona 100% online, não há jornal físico, não há nada disso, que é o Barão Verdade, que o Francisco está nos contando aqui. Eu lembro que nós entrevistamos o Ezequias, que é o criador do Barão Verdade, lá na RCO. Falamos com ele sobre a questão da eleição na cidade, inclusive posteriormente nosso colega Francisco representando a cidade de Floriano, que é a cidade vizinha da mesma região,
entrevistou um dos candidatos, o candidato Bilu, do PMDB, do MDB, na oportunidade. Os outros candidatos, infelizmente, não compareceram, né? Foram enviados os convites, mas eles não compareceram. Pois é, João, os E eu só candidatos queria perguntar em que ponto isso influencia, né? Porque a sua imagem aí na região, como não é uma cidade tão grande assim, eu tenho certeza que teve um impacto, né? tem sim, João, questão de certo impacto das pessoas vão conhecer mais do que a gente tem a demonstrar, né? Porque eu acho que a eleição foi a oportunidade da gente mostrar para todos a nossa capacidade de informar. Inclusive, acho que foi a primeira vez. Eu nunca tinha feito um negócio parecido, entrevistar um candidato. Né? E olha que o Bilu, ele pegou muito voto, né? 11 mil, acho que faz mais de 11 mil. Foi o segundo candidato mais votado. Infelizmente, o atual prefeito que ganhou a eleição do ano passado, com 47%, eu acho, né? Menos de 50% dos votos, foi eleito. São 3 candidatos em Floriano, né? Que é a Ana Cleide, o Bilu, o Joel Rodrigues. E a Ana Cleide não participou por alguns problemas de contato, né? Até porque no meio da eleição ela foi infectada pelo coronavírus. O Bilu Claudemir foi bem rápido a assessoria dele. A assessoria do Joel também foi muito rápido, só que eles desistiram dessa entrevista. Mas eu espero em outras oportunidades, eleição do ano que vem. Ano que vem é eleição estadual, né? Eu vejo que o governador Flávio Dino, não sei se o Alan David conhece bem melhor o Flávio Dino, porque todo dia o cara, né, dá entrevista na CNN, na Globo News, em vários portais no Brasil, né? Inclusive ele participa de palestras com estudantes de várias universidades do país. É interessante ver isso. É interessante ver esse trabalho que o governador está fazendo para dar aquela guinada política, porque ele é um dos nomes favoritos para a eleição de 2022. Para a eleição de 2022 e está meio que dando uma investida, né, na eleição política, porque o cenário nacional para 2022 é bem conturbador, né? Porque, assim, entrando mais no âmbito político, eu fico preocupado com essa questão da polarização política no país, né? Porque com essa polarização política a gente não acha, a gente não vê para as ideias daquele candidato, né, para as propostas dos outros candidatos, nós só olhamos mesmo pela ideologia política, né? Pelo que o Lula fez, ou pelo que o Bolsonaro está fazendo ou deixou de fazer, porque o Lula fez, o que o Lula não fez, o que ele fez de errado, né? Independentemente desses fatores, as pessoas olham mais mesmo do lado político, ideológico. Isso é preocupante para a democracia brasileira no ano de 2022. Seja se o Lula ganhar ou se o Bolsonaro reeleito, a gente não faz ideia do que pode acontecer futuramente, porque a democracia do Brasil está bem fragilizada. E eu não me preocupo com o candidato, me preocupo com o futuro do Brasil, porque um presidente passa 4, 8 anos no poder. O PT foi o partido que mais tempo passou no poder nesse século, né, nesse período todo da redemocratização. Foram 13 anos. 13 anos é bastante tempo para se resolver os problemas de um país, né? E eles fizeram o trabalho deles. Por mais que tenham denúncias, né, de alguns erros, eles fizeram a sua parte. Agora nós temos que ver o que os outros vão fazer, o que os outros têm a apresentar. Então, nós temos aí ótimos nomes, só não vou citar o nome aqui, só não vou citar o nome de ninguém aqui, só vou citar o nome desses dois, porque são vários, né? São várias pessoas aí com belas ideias para o nosso país, mas é interessante, né? Essa aprendizagem que eu tive na cobertura da eleição de 2020. E eu quero levar isso para futuramente, né? Eu mediar um futuro debate político com posições políticas diferentes, candidatos diferentes e ideias. Vai ser interessante a gente ver esse embate, né? Essa energia toda que é na eleição presidencial de 2022. Ou nas futuras eleições, né, municipais, sejam no âmbito estadual, vai ser uma experiência muito grande para me levar futuramente. Muito bem, Francisco. Eu peço desculpa, pessoal, mas infelizmente o nosso tempo começa aqui a ficar apertado. Muito obrigado mesmo a participação do Francisco. Alan, você ainda está aí? Sim, estou. Alan também, muito obrigado pela sua participação. Foi uma apresentação, uma exposição maravilhosa.
Relembra o pessoal de casa, é possível rever tudo isso. Já está disponível a primeira parte lá no canal da RPI no YouTube. A segunda parte já vai estar disponível, porque é essa que você está assistindo ao vivo agora. Mas estarão Sim, lá, sim. certo? Disponíveis. Alan, muito obrigado de verdade, tá bom? Eu que agradeço o João, agradeço também ao Francisco. Eu acho que na verdade, acho não, tenho certeza que essa noite foi de muito aprendizado. A gente falou sobre diversos assuntos, né, relacionados ao jornalismo local e à web TV. E lembrar que, se eu não me engano, existem 4 Santenês, que é a Santenês aqui na Bahia, no Paraná, no Maranhão, né, que é a principal, a maior de todas, e uma na Paraíba, que é próxima à Conceição. Como Olha, eu já dessa eu estava não conversando. sabia, tá vendo? Sim, Tá aí sim. uma coisa em comum entre nós três, ambos os estados, tem uma cidade de Santinês. Verdade. Pois Então, é, curiosidade aí, ó. Por isso que é bom a gente fazer esse tipo de palestra, né? Porque a gente aprende coisas novas. A Verdade. você, Santinês que conhecia era do Maranhão e a da Bahia. Agora tem conhecendo a Santinês é da Paraíba. Sim. pois é, Agora, é interessante, né? Nós estamos aí preparando uma vasta programação para a RPI. Nós estreamos a RPI ontem, né? Com uma palestra com o nosso amigo Rafael Pinheiro, que faz um belíssimo trabalho lá em Minas Gerais. Eu gosto muito do conceito que o Rafael Pinheiro adotou para o jornalismo, né? Aquele tipo de jornalismo mais parecido com o da TV Cultura. Gosto demais. Inclusive, eu estava olhando aí para atrás do Alan Verde, né? Eu só lembrei do Márcio Gomes. Eu lembrei que dias atrás eu estava debatendo com o João Lucas sobre essa questão de jornalismo internacional, né? A Globo, a Record, Sim. a TV manda jornalistas para outros países para fazer a cobertura, né, dos fatos que acontecem naquele país e mandarem para o Brasil. Aí eu achei interessante que o Márcio Gomes foi correspondente lá no Japão. Eu lembro que o João Lucas disse, acho que foi ele que disse, né? Que o jornalista internacional, a emissora não deixa o jornalista por muito tempo lá para a cultura de lá não influenciar muito na vida dele, né? Quando ele voltar para cá, eu lembro do Márcio Gomes, eu lembro que ele teve esse momento aí no Japão, passou vários anos e tem diversos enfeites aí do Japão, né? Da cultura japonesa espalhados na casa dele, né? Porque atualmente ele está fazendo aí o jornalismo dentro de casa, né? Tá no eu esqueci o nome, meu Deus, a expressão que muito foi usada na home pandemia, office. home Home office, office. isso mesmo. Aí a gente conhece mais, né? Foi interessante essa experiência do home office no jornalismo, porque antes as pessoas eram presas ao estúdio, né? Agora a gente está explorando mais esse espaço aí, local da casa, interessante. E a gente Pois pode ver, né? é. O conceito desse jornalista, o conceito cultural que ele está transmitindo para a população, para os telespectadores. Verdade. Bem, Francisco, eu queria agradecer também sua presença. Muito obrigado. Obrigado também ao pessoal da Barão Verdade, ao Ezequias, a toda a equipe. Parabéns pelos trabalhos lá desenvolvidos. Eu ando sempre acompanhando, você sabe bem. Às vezes você entra em contato comigo, eu entro em contato com você para saber como é que tá. E é maravilhoso. Eu ainda não tive uma oportunidade muito clara de um jornalismo local, mas pretendo sim. A vastidão de informações, de conteúdo que foi trazida hoje, neste dia, neste evento, por vocês, foi de muita, mas muita valia mesmo, um aprendizado que com certeza levaremos aí. E este evento, como eu disse, ficará salvo. Olha o Francisco no Jornal Nacional brincando aí com o cenário. Daqui a pouco você vai estar apresentando, viu? Amém. Verdade. Bem, Alan, Francisco, quer É, falar, Alan? sim, sim. Desculpa me interromper, João. Mas eu lembrei de um momento muito interessante aqui, né? Falando em relação ao final da RCO, eu acompanhei o projeto, né, desde o início. Conheci a RCO através da rede BHD, né, que eu acompanho desde 2014, né, quando eu estava fazendo algumas pesquisas sobre a TV Cabo Branco, mas a partir da rede B eu descobri a RCO, né, Olha, descobri esse jornalismo tão interessante que permaneceu, né, durante muito tempo até 2020, né, esse finalzinho de 2020. E eu assisti, né, um vídeo de encerramento da RCO e no final, eu não lembro se foi você que fez a edição, que tem um videozinho, né, bem antigo de você criança fazendo uma gravação sim. em relação, passando as informações de jornais. E eu me emocionei bastante porque eu vi essa imagem e eu lembrei de mim quando eu fazia isso aqui em casa, só que ainda não era de uma forma tão divulgada.
Eu achei muito legal essa forma de fazer jornalismo, né? Tá vendo que a paixão da comunicação vem desde pequeno na gente. Parabenizar também ao Francisco e muito sucesso para ele, né, nessa caminhada, né, de participar de um portal de notícias da sua cidade. E agradecer também ao Luan Nicola e você, João, pela oportunidade. Só queria dizer, né, quando o Alan ele comentou sobre esse videozinho de encerramento da edição, eu lembrei que quando eu era menorzinho, eu não brincava nem de repórter de câmera, né? Eu brincava era de radialista. A gente desmontava lá um rádio, ou ligava algum microfone numa caixa de som e começava a falar, né? Boa noite a todos, né? Ficava botando música no computador. Eu acho interessante, né? Antigamente eu brincava muito disso, inclusive tem algumas gravações antigas. Né? Só que eu não vou liberar agora aqui porque o baú o baú tá fechado. Vamos liberar esse baú quando algum jornalista decente fazer minha biografia. Olha, não quero isso não, hein? Tem que abrir o baú, enviar esses materiais pra gente, que essa eu não Com sabia e certeza. estou descobrindo hoje. Bem, Alan, Francisco, infelizmente eu tenho que encerrar por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado. Eu vou fazer esse encerramento aqui desde já. Inicialmente dizendo a vocês que foi um prazer imenso poder estar aqui na mediação nesses 2 dias de evento. Um evento que eu tive a oportunidade de elaborar junto com a equipe da RPI. Eu falei, Luan, acho que o início é essencial para a nossa nova caminhada dentro do espaço da RPI é discutir o que nós fazemos, que às vezes fica despercebido. Pouco se fala sobre como é feito a WebTV, pouco se fala sobre os desafios de se fazer o WebTV, pouco se fala sobre o jornalismo local dentro de um espectro de uma WebTV. E principalmente feita por pessoas jovens, por pessoas que têm essa paixão por jornalismo. Então, eu agradeço muito ao Luan, primeiro por ter voltado com a RPI, ter me convidado, ter convidado parte da equipe da RCO, como é o caso do Francisco, ter convidado parte de outras equipes, como é o caso do Alan, que também está aqui com a gente nessa caminhada, e principalmente por ter aberto a porta da RPI para que a gente elaborasse projetos como esse, que eu pretendo e eu espero que seja apenas o primeiro de muitos outros projetos com entrevistas, com debates, com espaço aberto, livre e democrático de ideias, opiniões, buscando sempre uma construção cada vez maior da nossa educação como indivíduos, como participantes de uma sociedade que todos nós somos. Então, dizendo todas essas palavras bonitas de improviso aqui agora, eu digo a você que está num evento sobre jornalismo e web TV, mesmo sem ter mais a web TV que nós criamos, a RCO, mesmo com ela encerrada, é uma grande honra. É uma grande honra poder debater isso com todas essas pessoas que passaram esses 2 dias e puderam mostrar para a gente as capacidades e principalmente a paixão por fazer comunicação que todos nós compartilhamos. Sem dúvida, Alan, não foi só você que se emocionou com aquele trecho, me emocionei muito na edição e me emocionei também com você falando isso, porque todos nós compartilhamos isso e é um prazer imenso ver isso se tornar realidade para todos nós. Então, gente, ver esse evento acontecer dessa forma é muito gratificante. Meu muito obrigado a todos. Eu espero que ano que vem estejamos aqui novamente em mais um seminário de jornalismo e web TV. O Francisco está falando aqui que espera que estejamos vacinados no ano que vem, e é isso mesmo. Agora eu vou conversar um pouquinho nos bastidores com os nossos colegas. A você aí de casa, muito obrigado, boa noite e fique ligado na RPI que vem mais novidades. Um agradecimento especial aos apoiadores deste projeto, o portal Barão Verdade, a TV Central N, a Endi TV e a Web RTV. Até a próxima.